Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nossa aula hoje nós vamos estudar sobre as representações cartográficas. Vimos nas aulas anteriores que a cartografia ela é a ciência que faz a representação gráfica do planeta Terra, certo? Tendo como principal produto o mapa, certo? Então nessa aula, quando vamos falar de representação cartográfica, a gente não pode deixar de abordar o seu principal produto, que é o mapa. Então, mapas são representações gráficas do real, esboçadas em uma linha imaginária, geralmente produzidos em papel. Eu definiria mapas como uma representação do 3D, que o que a gente vê no real não é uma visualização em 3D, essa representação em 3 dimensões em uma folha de papel, só que em 2 dimensões, certo? Isso seria um mapa, certo? Então, a representação do real em 3D, sendo representado no mapa em 2D, certo? Então, o mapa ele pode ser considerado de boa qualidade quando ele apresenta medidas precisas e informações corretas, e as formas que devem corresponder à realidade. Por exemplo, digamos que tem um mapa que as informações deles não estão precisas. Vocês, geralmente, no dia a dia, a gente utiliza um mapa para o quê? Para se localizar, para se orientar, certo? Então, se as medidas, as informações não são precisas, a gente não vai conseguir ter uma visão da realidade naquele papel, certo? Então, por isso a importância do mapa, ele ser produzido de boa qualidade, ter medidas precisas e informações corretas, certo? Que correspondam à realidade. Já que o mapa é a representação da realidade num papel, certo? Reproduzido em um papel. A leitura e interpretação de mapas são fundamentais para uma boa compreensão do espaço geográfico. Por isso que a geografia, muitos quando vai estudar geografia, já pensa logo em mapa. Sendo que mapa é um objeto de estudo, é um produto de outra ciência. Mas a geografia faz uso dessa ciência, que é da ciência cartográfica, para melhor compreensão do espaço geográfico, a utilização de mapas. A gente observa que existe uma grande dificuldade dos alunos em interpretar o que o mapa está representando ou fazer uma leitura. Então é essencial que vocês saibam interpretar, saibam ler o mapa para que possa entender, compreender o que é que aquele mapa está representando. Aqui um exemplo, né, um dos mapas mais comuns, o mapa mundi, né, a divisão política do mundo, das terras emersas em países, certo? Então é necessário a gente entender, fazer uma leitura do mapa. É necessário a gente interpretar o que é que o mapa está representando para a gente compreender o espaço geográfico. Existem 3 tipos de mapas de acordo com como ele está sendo representado. Então, esse aqui, o mais comum, foi o que eu mostrei no slide anterior, chama-se planisfério. É a representação da superfície da Terra em grande extensão, geralmente em uma escala pequena, certo? Então, é uma grande escala? Não. Então, a gente vê que é a representação de toda a superfície do globo terrestre, certo? O globo geográfico, esse aqui também é comum, a gente vê nas escolas, a gente tem nas escolas. O globo geográfico, ele tenta representar com maior fidelidade a forma da Terra, certo? Porque ele vem representando o formato quase esférico do planeta Terra. Então ele representa com maior fidelidade o globo geográfico. Plantas são mapas produzidos em grandes escalas. Essa questão de escala grande ou pequena tem a ver com nível de detalhe. Um mapa de escala grande vai ter um nível de detalhe maior e uma área menor.
Já um mapa de escala pequena vai ter um nível, vai ter poucos níveis de detalhe, vai ter uma área maior, certo? Esse aqui é a escala pequena. O que vai diferenciar o planisfério para as plantas é que esse aqui é em escala pequena e esse aqui é em escala grande. Então, geralmente as plantas elas são utilizadas para representar uma casa, um bairro, uma rua, um quarteirão, assim, por exemplo. O pessoal da arquitetura, o pessoal da engenharia civil, eles utilizam muito esses tipos de mapas, né? Isso para fazer as plantas de projetos que venham a ser construídos, seja de edifícios, seja de pontes, entre outros, barragens que venham a ser construídos. Então eles utilizam muito esse tipo de mapa, que ele tem o maior nível de detalhe, certo? Então esses são os três principais tipos de mapas. Então, pessoal, sobre os tipos de mapas, os tipos ou tipos de produtos cartográficos, a gente podemos fazer uma divisão em dois tipos: mapas topográficos e mapas temáticos. Os mapas topográficos, eles tentam representar a superfície terrestre o mais possível da realidade. Geralmente esses mapas topográficos eles vêm em curva de nível, ou seja, mostrando, tentando detalhar a altitude e a altimetria de cada local da superfície terrestre, certo? Esses mapas topográficos eles são mais utilizados nas empresas quando vão fazer projetos de construção de estradas, de barragens, entre outros, certo? Na escola, a gente vê muito nos livros didáticos de geografia os mapas temáticos, certo? Esses são os mais comuns. Então, os mapas temáticos eles são as representações cartográficas de temas, certo? Que são abordados pela geografia, pela história, biologia, entre outros. E dependendo do tipo de informação, eles podem ser subclassificados em outros tipos. Por exemplo, esse aqui é o mapa físico. O que é um mapa físico? Representa os aspectos naturais como vegetação, clima, relevo, hidrografia, geologia, de um determinado local da superfície terrestre. Então esses são os mapas temáticos físicos, certo? Os mapas temáticos eles nos ajudam bastante a compreender o espaço geográfico, porque imagina aí, se fosse um mapa para representar todos os temas, a gente não ia compreender. Então por isso existem os mapas temáticos, que abordam só os elementos físicos naturais. Também existe os mapas temáticos políticos. Esses representam os limites territoriais das unidades políticas que compõem e suas denominações. Aqui eu trouxe um exemplo de um mapa político, o mapa do Brasil dividido em suas unidades da federação, né? Os 26 estados e um Distrito Federal. Mas poderia ser um mapa do Rio Grande do Norte, mostrando os limites territoriais dos municípios. Poderia ser aquele primeiro mapa mundi que eu mostrei no início do slide, mostrando os limites territoriais dos países. Sim, então esses tipos de mapas são os mapas políticos, certo? Quando os mapas eles representam temas referentes às atividades econômicas, seja o uso do solo, a atividade industrial, a atividade primária, as atividades terciárias, esses mapas eles são chamados mapas temáticos econômicos, certo? Aqui o exemplo, né? A divisão do Brasil em regiões geoeconômicas, feita pelo Pedro Pichas. Então aqui mostra um exemplo de mapa temático econômico. Quando o mapa ele vai mostrar a distribuição da população pelo território, ou às vezes mostra o quantitativo da população, com um mapa de densidade demográfica ou de população total, então esses mapas eles são os mapas demográficos, certo? E ainda existe aqueles mapas que ele é muito comum nos livros de história. São os mapas que representam algum acontecimento histórico, certo? Alguma delimitação que ocorreu ao longo dos acontecimentos históricos.
Então esses mapas são chamados de mapas históricos, como por exemplo aqui é o mapa das capitanias hereditárias do Brasil. É um mapa que está representando um tema histórico, né? Isso que aconteceu na formação do espaço geográfico brasileiro. Ou o mapa do Tratado de Tordesilhas. Poderia ser um mapa de emancipação de São Rafael, os seus limites, até onde foi alcançando seus limites territoriais. Então esses mapas, quando estão representando temas históricos, eles são mapas históricos. E existem os mapas estilizados, que também são chamados de mapas de anamorfose cartográfica. Então esses mapas eles apresentam diversos temas, certo? Pode ser economia, pode ser demografia, pode ser físico, natural. Então esses mapas eles são estilizados, eles não se preocupam com a proporção real das áreas estudadas, mas ele sim vai se preocupar em mostrar a grandeza do fenômeno destacado, certo? Então essa distorção é proposital, certo? Quem nunca viu esses mapas que são chamados de anamorfose, que a anamorfose é o principal objetivo da anamorfose, é a visualização quantitativa dos dados e não as informações ou as informações apresentadas. Então eles não se preocupam com o real. Quem nunca viu um mapa desse tipo, por exemplo, aqui a projeção da distribuição da população do mundo no ano de 2025. Então vocês observam aqui, olha, não está preocupado em mostrar a forma exata da área, e sim mostrar o quantitativo, ou seja, quanto maior aqui o quadradozinho, mostra que o país vai ter uma maior população. China, Índia, Estados Unidos, Brasil, Nigéria, entre outros, certo? Então ele está se preocupando apenas em representar a grandeza dos fenômenos. Então esse tipo de mapa aqui nós chamamos de anamorfose. Para a leitura do mapa, é essencial, todo mapa, para ser um mapa, ele tem que vir com no mínimo 5 elementos cartográficos. Se não vier com esses 5 elementos cartográficos, que são os elementos do mapa, a gente não podemos dizer que é um mapa, e sim um croquis. Um croquis é como se fosse um rascunho de um mapa, certo? Então, quais são os 5 elementos principais do mapa? Título, orientação, que vem representado pela rosa dos ventos, para saber onde estão os pontos cardeais e colaterais. Coordenada geográfica, que é a localização, para saber onde está localizado determinado fenômeno que for representado. Símbolos e legendas, porque tem que vir os símbolos e para a gente fazer a leitura, certo? A gente vai na legenda, a gente vê que esse roxo aqui é Europa, então a gente vai identificar a Europa aqui. A amarela é Ásia, identifica aqui. Escala, para ver o quanto a realidade foi reduzida para ser representada no mapa. É essencial. A projeção cartográfica também é um elemento essencial que vem a ter. E a fonte, certo? É necessário dizer a fonte de onde foi tirado. Então, os 5 principais elementos do mapa, eu diria 5, é título, orientação, localização, que é as coordenadas geográficas, escala e legendas e símbolos. Aí tem os outros 2, a fonte, que é importante também, esses 6 elementos, e as coordenadas e a projeção cartográfica, que a gente vai estudar o que é projeção cartográfica nas próximas aulas, certo? Então esses são os elementos essenciais para ter um mapa, ok, pessoal? Então, entendendo esses elementos, a gente vai fazer uma leitura do mapa, a gente vai saber fazer qualquer leitura e interpretação do mapa. Como é que a gente vai fazer essa leitura do mapa? Primeiro, quando você olha o mapa, você faz uma pergunta para si mesmo. Quando vai olhar um mapa, o que o mapa está representando?
Então, o que o mapa está representando, quem vai responder isso é o título. Esse aqui está representando a divisão dos continentes. Aí depois, onde está localizado o fenômeno representado? Localização, coordenada geográfica. Qual é a orientação do fenômeno representado? Quem vai responder isso? Rosa dos Ventos. Quantas vezes a realidade foi reduzida para ser o fenômeno foi reduzido da realidade para ser representado no mapa? Quem vai responder isso é a escala, certo? A outra pergunta que você pode ver é como identificar o fenômeno no mapa. Como é que eu vou identificar o fenômeno no mapa? Por meio da legenda. E a outra pergunta é de onde foi tirado essas informações desse mapa? De onde foi tirada a fonte? Então, fazendo essas perguntas, você vai entender por que os elementos são fundamentais ter todos eles no mapa. E também, outra coisa importante, vocês vão saber fazer uma leitura e interpretação do mapa. A partir de hoje, todo mapa que vocês forem fazer, vocês virem, façam essas perguntas, essas 5 perguntas, que vocês conseguem fazer a leitura e a interpretação do mapa tranquilamente. Primeiro, que fenômeno está sendo representado? Título. Onde está localizado o fenômeno? Localização. Qual é a orientação do fenômeno? Rosa dos Ventos. Como identificar os fenômenos? Escala. Não, legenda. Quantas vezes o fenômeno foi reduzido para ser representado no mapa? Escala. E de onde foi tiradas as informações sobre esse fenômeno? Fonte. Vocês fazendo essas 6 perguntas, vocês conseguem fazer uma leitura e interpretação de um mapa tranquilamente. Essas são as nossas referências bibliográficas, certo? E até a próxima aula, pessoal. Tenham todos um bom dia.